Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o citoplasma e as organelas presentes nele? Os objetivos, então, da nossa aula será saber a estrutura do nosso citoplasma e as organelas com as suas funções. Vamos lá? Relembrando aquilo que a gente já sabe. A nossa célula, ela apresenta, então, 3 partes. Ela vai apresentar a membrana plasmática, que vai envolver a célula, o nosso citoplasma e o núcleo da célula. Hoje o nosso foco será sobre o citoplasma. O citoplasma, então, como a gente acabou de ver, ele está situado entre a membrana plasmática da célula e o núcleo. É a parte mais volumosa que a gente vai ter da nossa célula. E ele é formado por 2 partes. Uma parte gelatinosa que não tem uma forma específica, amórfica, que é o hialoplasma, também chamado de citosol ou citoplasma fundamental, onde nele nós vamos encontrar íons de água, aminoácidos, numerosas enzimas, algumas proteínas que vão estar nesse hialoplasma. E a outra parte do citoplasma, que apresenta uma forma, é o morfoplasma. E essa estrutura do citoplasma que vai apresentar uma forma dará origem às organelas celulares. Nós temos diversos tipos de organelas celulares. Vamos saber um pouquinho mais sobre elas? Então, as organelas celulares, elas estão mergulhadas nesse aloplasma, nesse gel. E nós vamos, então, falar sobre essas organelas, sobre as mitocôndrias, os ribossomos, o sistema golgiense ou complexo de Golgi, os lisossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso e os centríolos. Vamos então saber um pouquinho mais sobre as funções dessas organelas. Começando então com a nossa mitocôndria. A nossa mitocôndria é um organoide no formato de um bastão. Ele tem a função principal de respiração celular. Então, nós vamos ter uma parte na mitocôndria chamada de cristas mitocondriais, onde nesta região vai ser responsável pela respiração da célula. Então, é como se fosse o narizinho da célula. E a outra função principal da mitocôndria, que ocorre na matriz mitocondrial, é exatamente a produção de energia, daquela molécula energética que foi usado lá no transporte ativo, o ATP, né? O que significa ATP? Então, são trifosfato de adenosina, ó. São 3 moléculas de fosfato ligado à molécula de adenosina. E esta molécula é altamente energética para a nossa célula. A outra organela são os ribossomos, responsável pela síntese de proteínas. Sintetizar proteínas significa produzir proteínas. Então, são organelas que são no formato globular, que vão apresentar 2 subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior. Mas como que essas organelas produzem proteínas? Bom, o nosso núcleo, nós vamos encontrar lá dentro dele um ácido nucleico chamado RNA. E este ácido nucleico que vai ser responsável pela coordenação da produção de proteínas. Como assim, professor? Então, vai sair do nosso núcleo a informação de qual proteína específica esse ribossomo precisa produzir. Aí, este RNA, ele vai até o ribossomo com essa informação e o nosso ribossomo, então, vai pegar os aminoácidos que estão mergulhados lá no citoplasma, vai juntar esses aminoácidos através de ligações peptídicas e vão originar as proteínas específicas que o núcleo pediu para produzir. Ok? É dessa maneira, então, que o ribossomo produz as proteínas. Outra organela é o sistema golgiense, também chamado de complexo de Golgi. São pequenos saquinhos amontoados um em cima do outro, que tem a função principal de armazenar e secretar substância. E ele também é responsável por produzir o acrossomo do espermatozoide. Então aqui nós temos quem?
o gameta masculino, que é o espermatozoide, e aqui nós vamos ter o acrossomo, que é como se fosse um capacete de proteção desse espermatozoide. E esse acrossomo é produzido pelo complexo de Golgi. A outra organela é os lisossomos, que são organelas no formato globular, onde dentro dela vão ter várias enzimas digestivas. Por isso, a função do lisossomo é a digestão celular. O retículo endoplasmático, outra organela com a principal função de transportar substâncias. Então a gente fala que o nosso retículo é como se fosse um caminhão. Ele vai transportar substâncias por dentro da nossa célula. E sabemos que temos dois tipos de retículo: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, como nós estamos vendo aqui na imagem. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai apresentar rugas, como se fossem bolinhas em cima dele. E o retículo endoplasmático liso, a membrana dele é lisinha. Bom, retículo endoplasmático rugoso tem a principal função de transportar proteínas. Professor, mas como é que eu vou decorar isso? Retículo endoplasmático R de rugoso. Rugoso, essas bolinhas que nós vamos encontrar sobre ele são os ribossomos. Então, nós temos a função de transportar a substância produzida pelo ribossomo. E os nossos ribossomos, então, produzem proteínas. Por isso que a função do retículo endoplasmático rugoso é transportar proteínas. Já o outro retículo, o retículo endoplasmático liso, tem a função de transportar lipídios, gorduras. Então, o retículo endoplasmático liso transporta lá, ó, gorduras, óleos. Olha lá o óleo lisa. Retículo endoplasmático liso transporta os lipídios. E para finalizar, a última organela que nós vamos falar são os centríolos. Os centríolos são um conjunto de pequenos microtúbulos, como nós estamos vendo aqui. Parece um monte de canudinhos empilhados. São 27 canudinhos empilhados um do lado do outro. Vocês estão vendo que eles são agrupados em 3 feixes, 3 microtúbulos paralelos, de 3 em 3, formando um total de 27 microtúbulos. E para que serve o centríolo? O centríolo vai participar da divisão celular e da formação do flagelo do nosso espermatozoide, do gameta masculino, e dos cílios, por exemplo, presente no nosso trato respiratório. Facilitando para vocês, montamos então uma musiquinha. Vamos lá então descontrair. A música do Ciranda Cirandinha na versão biológica, que é da seguinte forma: mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Agora é com vocês. Cantem essas músicas para lembrar das organelas e funções. Pessoal, muito obrigado. Agradeço vocês. Curte, compartilha e ative o sininho do nosso canal. Beijão. Tchau, tchau.